que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Senhor Deus, estamos certos que aquele selo que já foi dado ao eleito, não tem jeito dele se perder, porque ele foi selado até o dia da redenção, do rapto. Ele está selado. Ele não será selado. Ele está selado até o dia da redenção. Há muitos tropeços, há muitas lutas, há muitas dores, há muitas quedas, mas ele está selado. Ele não cai mais até o dia da redenção, porque tudo já está feito, tudo foi finalizado para este eleito, e ele tem alcançado o selo que mostra que ele é uma pessoa comprada e remida pelo sangue, e não tem que fazer mais nada, porque já está pago o preço, já está selado. Ajuda-nos a entender estas coisas, Pai, porque eu quero, juntamente com esta igreja, o selo que nos leva ao rapto. E quando este selo está em nós, então pode passar 10 anos, 20 anos, 100 anos, o selo não sai mais, porque estamos selados para este dia da redenção. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pedro perguntou um dia: o que receberemos nós? Como pode perguntar o que receberemos se não fez nada? Se não trabalhou? Que muitas vezes nós queremos receber um salário, mas não fazemos jus àquele salário. Então não podemos receber. Olha, nós não podemos receber a recompensa de pai se não fazemos jus como pai. Laborear, sangrar as mãos, mas trazer o pão para casa. Isto é saber que há uma recompensa. O que vamos receber? Como essa mãe pode esperar uma recompensa se ela também não tem um labor árduo, se gasta, desgasta a si mesma por causa do seu lar, de suas filhas, dos seus filhos? Como nós poderemos perguntar o que receberemos nós se não nos desgastamos como diáconos, obreiros, administradores, em oração, em dedicação às coisas de Deus, ao que Deus tem feito por nós, a revelação que Ele deu através do 7º anjo? Como perguntar? O que receberemos nós
se como pastores não lutamos, não pregamos, não damos ao povo o pão que tem que ser dado, como um pai de família. Que o povo gosta muito de coisa material, mas a presença de um pai no lar evita muita coisa. A presença do pai no lar mostra a ordem. Alguém que queira arrombar aquelas portas daquele lar, pensa bem, e muitas vezes mais se tiver um homem lá dentro, porque ele sabe que não é fácil. Ele tem que enfrentar uma luta. Alguém responsável por sua família. Então, como defender a família? É defendendo os seus princípios. Como defender a Bíblia? É defender seus princípios. Como defender a mensagem do profeta? É defender seus princípios. Aquilo que ela é, aquilo que a Bíblia é, aquilo que a mensagem é, aquilo que o lar é. Então tem que ter alguém que pensa em receber alguma coisa, alguma recompensa, mas que tenha feito algo. É uma família que trabalha. Que eu receberei por estar vindo na igreja? Pensa o crente. O que eu vou receber por enfrentar o problema que eu enfrento na rua? O problema que nós enfrentamos no lar. O que vou receber? Pedro perguntou para o Senhor. Porque Pedro tinha feito uma coisa que muitas vezes nós não fizemos ainda. Pedro já tinha feito. Está escrito aqui no parágrafo 293, Apocalipse 4, segunda parte. 294. Pedro perguntou um dia, disse: o que receberemos nós? Temos deixado pai, mãe, marido, esposa, crianças. Que tipo de gente que Deus quer? É um que deixa tudo. Não é um que abandona o lar. Eu não suporto mais essa família, não suporto mais esse marido, não suporto mais essa mulher, não suporto mais a desobediência desses filhos. Não é assim, não. É alguém que deixou de ouvir pai, mãe, marido, mulher, filhos, por amor da palavra. O que nós vamos receber, Jesus? Que recompensa que receberemos nós? Ele diz: nós temos deixado isso. E você vê, no decorrer de 3 anos e meio de ministério do Senhor Jesus, você não ouve muito falar: Pedro, eu vou em casa ver minha esposa, eu vou ver meus filhos. Será que ele não tinha? Ele tinha sogra. O que aconteceu com ele? O homem tinha uma dedicação total perante aquele ministério. Ele pôde dizer ao Senhor: temos deixado esposa, filhos, casa, por amor de ti. O que nós vamos receber? Que recompensa nós vamos receber? Agora você sabe o que Pedro deixou, muitas vezes nós não deixamos. Porque um filho é amado. Aconteça o que acontecer, um filho para uma mãe não é malandro. Ele pode ser, mas a mãe diz: não, doutor, ele não é isso não, meu filho é bom. A mãe sempre pensa assim. Ele pode ter feito coisa errada, mas a mãe diz: não, doutor, não prende ele não, meu filho não. Meu filho não faz isso não, quer dizer, o filho da outra que faz, o meu não. E é o dela mesmo que está fazendo. É aquele amor materno. Como poderei eu ficar vendo meu filho atrás das grades, doutor?
Como poderei eu ficar vendo meu esposo, minha esposa atrás das grades? Eles não fizeram isso não, doutor. Mas fizeram. Você vai ter que visitá-los. Tem hora que é assim. A gente tem que visitá-los. Eles fizeram. Agora, abandonar, como deixar, como diz Pedro, é não ter nada, nenhuma amarradura. Porque se tem uma coisa que amarra o casamento, são filhos. É o que amarra o casamento. Tem muitos casamentos que não se acabaram por causa dos filhos, senão já tinha acabado o casamento. Entende? Já tinha acabado. Os filhos seguram aquele casamento. O pai não vai bem, o casal não está dando bem, mas os filhos, quando os pais pensam um pouquinho, para não deixar outros cuidar dos seus filhos, eles lutam ali, o pai, a mãe, os dois não estão dando certo, mas eles lutam. Eles não estão pensando em divórcio, porque tem filhos, para poder segurar aquele lar. E eles se amam e brigam. Os casais não são assim? Se amam e brigam. É difícil você encontrar um casal que nunca brigou. Eu conheço um pela mensagem, mas um dia a esposa alterou um pouquinho e bateu a porta. E daquela hora em diante ela adquiriu um quisto. E aquilo levou 16 anos. Irmão Brana orando e nada sarava aquela mulher. Uma mulher boa, uma mulher honesta, uma mulher fiel. Contudo, teve que passar por essa experiência. E o irmão Brana diz com a mão sobre esta Bíblia: nós nunca discutimos. O irmão Brana sabia. E eu creio. Quando ele fala isso, eu creio. Agora, é difícil nós pôr a mão. Nós não podemos nem pôr a mão na Bíblia. Tem que deixar de longe. Para falar nós nunca discutimos. Não é? É difícil. Mas estão lutando para ver se permanece esse lar, para levar esse lar até o fim. A igreja se encontra em luta. A igreja é uma família. E tem hora que a família está em dificuldade, a igreja está em dificuldade, o pai de família está em dificuldade, o pastor está em dificuldade, a própria igreja, a própria família está em dificuldade. E aí precisa de compreensão para aquilo ali. Mas o que Pedro estava dizendo é que ele tinha deixado mesmo. Ele estava dizendo para Jesus: olha, Jesus, a minha Marieta não me segura, não me atrapalha de jeito nenhum. Eu venho na sua reunião todo dia e ela não fala nada, porque se ela falar, ela vai ficar falando, Senhor, porque eu estarei aqui. Os meus filhos, papai, onde o Senhor vai? Eu vou na reunião do Senhor Jesus. Eles não me atrapalham, porque se eles disserem: fique conosco um pouquinho, papai, vamos fazer um piquenique, vamos alegrar, o Senhor não para em casa, só atrás de Jesus de Nazaré. Manézinho, fica aí quietinho, hein? Lá vai o papai. O Pedro estava atrás de Jesus. Olha, a família não segurava Pedro e nem Jesus. Nem Jesus. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Pedro disse: eu volto amanhã. Nem Jesus. Como nós somos crentes tão frágeis, que dá dó de nós pensar em céu e recompensa. E nós, Senhor, temos deixado o quê? Não tem deixado nada. Se não tiver agarrado, se meu filho não tiver agarrado em mim, Senhor, eu não vou. Se a minha Ruth não tiver agarrado em mim, Senhor, eu não vou. Agora eu vou falar, não. Falando por mim agora. Agora você pega você. Eu não vou.
estamos assim. Nós não estamos como Pedro. O que receberemos nós? Que recompensa, que luta? O que eu tenho feito? O que você tem feito? Que posição temos tomado ao lado da mensagem do dia? E dizer, eu creio assim, porque eu tenho tido revelação, que isso é verdade. Mas a minha Ruth vem e fala, mas não pode ser assim. É assim, Ruth, fica quieta. E eu não vou te seguir, então fica em casa. Lá vai eu. O Pedro é assim. Vocês não acham que eu estou errado? Muitos acham que eu domino vocês. Eu fico bobo. Tem algum domínio? Eu domino. Domínio, você vem aqui porque você quer. Eu não pago o ônibus para você vir aqui. Não te dou carona. Talvez eu chego depois de você. Você está aqui. Eles não entendem. Eles dizem, eu não sei, o repórter dizia, eu não sei como esse povo vem para ver Moody. Baixo, feio e fala fanhoso. E Moody, assentado no seu escritório, tomou o jornal, leu e sorriu ainda. E não foi lá discutir com o repórter. Ele não foi discutir, ele leu o jornal, nem com o autor da matéria. Ele leu o jornal, sorriu e diz, eles não vêm aqui para ver Moody, porque se fosse para ver Moody eles não vinham. Muito feio, baixo e fala fanhoso, fala pelo nariz. E diz, não, eles vêm aqui para ver Deus. Mas ver Deus no homem feio, baixo, falando fanhoso. É isso que prende. Eu acho que o que prende lá no seu lar é a sua atitude. O que prende você no seu lar é a sua atitude. É uma responsabilidade que você tem, mas a sua atitude, o seu calibre de homem, o seu calibre de mãe, o calibre de pastor, o calibre de membro, a responsabilidade que cabe a cada um. E que nada pode romper isso daí da sua vida. Não tem marido, não tem mulher, não tem filhos, não tem pastor. Não me põe nesse rolo, é você e Deus. Se não for você e Deus, você larga de mão. Eu não estou nisso aí não. Porque se eu estiver, você vai cair, você vai me deixar. Mas se for você e Deus, não há marido que te atrapalhe, não há mulher que te atrapalhe, não há filhos que te atrapalhem. Eu quero saber o que receberemos nós. O que eu vou receber, senhor? Ele vai perguntar, mas o que você fez? Você tem um lar que a sua esposa crê em você. Deixa eu te colocar no lugar aqui. Você tem um lar que os seus filhos te amam. Estou falando de mim. Estou falando de mim, deixa eu dar um testemunho próprio. Para eu pensar aqui ainda querer receber alguma coisa. Eu tenho uma esposa, pelo que vejo ela me ama. Eu tenho filhos que me amam. Eu venho para a igreja e eles vêm. O que eu deixei? Vamos mexer comigo aqui. O que eu deixei? Tem que deixar nada. Mas se atrapalhar, eles sabem que eles ficam em casa. E que eu venho. E vocês sabem que esse calibre nunca saiu de mim. Eu sou esse homem rude no púlpito, rude em casa, mas eu sou de amor. Eu amo. Aquilo que está em mim é honesto. Eu não sou um falso hipócrita. Mas eu pergunto, o que eu quero receber? O que eu quero receber? Como que eu vou falar para o senhor, senhor, o que eu vou receber? Deixei mulher. Não, vem comigo para a igreja.
Deixei filhos, eles vêm comigo para a igreja, ainda que desobediente, não importa, mas vem. O que é que eu deixei? Eu tenho que pedir misericórdia. Eu quero recompensa, Senhor. Aquilo que o Senhor quer me dar, o que o Senhor quiser me dar. Eu não posso nem exigir de Deus. Por enquanto eu não posso exigir de Deus. Porque quase tudo que eu tenho está dentro da igreja ainda. Está aqui, esposa, filho, estão aqui. O que eu tenho que pensar? O que é que eu vou receber, Senhor? Qual a recompensa? Aqui eu já estou tendo. Jesus falou, aquele que deixar pai, mãe, filhos e esposa e tudo, largar tudo aqui, receberão bênçãos aqui ainda e no porvir a vida eterna. Mas eu fico pensando, mas eu gosto de pensar nisso. Mas e eu? O que eu vou receber? Qual a recompensa? Eu estou aqui. Aí eu poderia colocar, recompensa, eu vou ser recompensado, Senhor. Porque tem aqueles que não me amam e eu os amo, ainda que eles não sabem. Terei alguma recompensa? Ou eu tenho um amor hipócrita, fingido, que receberei pelo meu trabalho, pelas minhas pregações, por crer nessa mensagem? O que eu vou receber, Senhor? Eu sei que tem alguém que está dizendo assim, juízo. O que eu vou receber, Senhor? Outro está dizendo assim, céu. Porque nós temos dois, um a nosso favor e um contra. Só tem dois. Não, o mundo está contra mim, então, mas é um só. O outro está a meu favor. O mundo está contra mim, mas o outro mundo está a meu favor. O mundo natural, físico, está contra mim, mas tem outro mundo espiritual, está a meu favor. Estou dizendo, estou tomando seu lugar. Está a seu favor. O que nós vamos receber? O que você tem largado para vir aqui? Tem hora que a gente quer receber recompensa, Senhor, que a noite está fria, eu podia estar debaixo das cobertas, nada, para você estava assistindo televisão. E debaixo da coberta ainda assistindo televisão. Facilidade para tudo. Ainda quer recompensa. É recompensa. O que eu tenho feito para receber uma recompensa? Eu admiro. Gente, tem uma irmã doente, que se fosse eu, acho que eu estava em casa. Mas todo culto, ela quer estar no culto. E o irmão quis dar uma ajudazinha para ela. Falou, eu vou trazer o carro para pôr aqui perto para a senhora. Ela diz, não, eu vou lá no carro. Eu sou teimosa que não é uma mula velha. Eu achei importante, interessante aquilo, porque é mesmo, rapaz. É mesmo, se você vê a perna preta, ela é branca e a perna está preta. Aquela perna grossa, sofrendo. Um corpão em cima daquelas pernas. E está ali no culto. Na verdade, quando podia arrastar, ela ia arrastando chinelinho, longe. E agora está sendo ajudada a levar de carro. Mas tem hora que não quer nem pôr o carro muito perto da igreja. Pode deixar que eu vou lá. Está fazendo alguma coisa. Faz mais do que eu. Faz mais do que você. Você está com a perna boa, você não está com a perna inchada. A sua perninha bonita. Ó, meu irmão, sua canelinha linda aí. Não está inchado, bonitinho, não tem uma feridinha. E a dela tem. Eu tenho que admirar uma coisa dessa. Agora há algo dentro, que recompensa vou ter? Essas pessoas vão ter recompensa. Jesus falou que vai. Aqueles que derem pelo menos um copo d'água fria, para nós vai ter recompensa.
Não quem joga água quente em nós, mas quem dá um pouquinho. E não tenho a você como um crente dessa mensagem. Você como um crente dessa mensagem, se a sua esposa não é, por favor, você não pode dar água quente para ela. Você tem que fazer coisa boa para ela. Levanta primeiro que ela com o café e leva para ela na cama. Tem velhos fazendo isso. Faça a senhora a mesma coisa. Levanta, faça algo, vai lá levar para o marido na cama. Faz um cafezinho para ele. Ah, mas ele não é crente, ele não é da mensagem. Faça alguma coisa. Você casou com ele. Mostre que pelo menos esposa você é. E para ir para o céu, então eu tenho que fazer alguma coisa. Deixa eu levantar cedo. Deixa eu dar um cafezinho para o senhor. Deixa eu dar um chazinho para o senhor. E quando fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste, diz o Senhor. Se você faz para esses pequeninos da palavra, da mensagem, a Deus você está fazendo. Mas você combater um pequenino desse da mensagem, você está combatendo Deus. Não seja louca. Não seja louco. Entenda, isso daqui é uma luz. Deus mandou um profeta, foi para que o povo que crê no profeta tivesse olhos para ver. Muitos têm olhos, mas não veem. Eles não conseguem ver. E Jesus só fala em parábolas para eles, só em comparação, e nem explica, e vai embora. E para os dele ele para e diz: não, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não. Alguém pode dizer: mas senhor, ele foi para casa agitado. Deixa, não tem problema não. Eles não entenderam o que o senhor falou. Por que o senhor não explicou? A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não. Deixa eles ir nervosos para casa. Eles não me entenderam. Deixa eles ir agitados para casa. Jesus não tinha essa preocupação que nós temos. Muito bem, meus irmãos. O que receberemos nós? Dá vontade de ficar só nesse tópico, porque aqui dá uma mensagem. Você sabe o que nós somos? Reis e sacerdotes. Eu fico perguntando: o que eu vou receber, Senhor? Já recebi uma posição. Ele já me deu uma posição. Ele já disse para mim o que eu sou. Ele diz para você o que você é. Alguém diz: mas esse pregador só chama a gente de lagartixa, de sapo. É mentira. É você que chama a si mesmo quando ouve a pregação. Você se identifica com o sapo e com a lagartixa. Não é o pregador que faz isso. A mensagem faz uma escolha, uma seleção. É a mensagem, é a pregação da hora. A terceira etapa, gente, é uma seleção. A terceira etapa é tão sagrada, eu vou falar disso amanhã à noite. Ela é tão sagrada, a terceira etapa, que não era nem para falar. Você conta a primeira, William Branham, você vai enrolar a linha. Conta a segunda, você vai ter problema. Mas a terceira, você não pode contar mesmo. Essa você não pode contar. A primeira ele contou, a segunda ele contou, mas a terceira, ele não pôde contar. Ele não contou. É muito sagrado. Não é para qualquer lábio. Não é para qualquer mente. Não é para qualquer coração. Não é para qualquer olhos. Tem de olhos, mas não vê. Não é para esses olhos. Mas é para quem tem olhos e vê. É para um tipo de gente que é Deus quem escolhe. Você não é culpada de ser o que você é. Você não é culpada de crer naquilo que nós estamos pregando. Você
você também não é tão inocente assim, que está entrando na fornalha e está indo para o inferno e não sabe. Você não é tão inocente assim. Você sabe onde você pisa. Você tem recebido luz suficiente nesse dia. Deus tem aberto sua mente. Deus tem aberto seus olhos. Você sabe onde você pisa. Por isso, quando você casa errado, você sabe o que você está fazendo. A primeira vez que você viu aquela moça fazer uma coisa errada e você falou com ela, ela retrucou com você, você já devia ter largado ela naquela hora e não pensar em deixar ela depois do altar. Não, você ia deixar ela naquela hora, porque ela vai fazer pior com você depois. Foi isso que Laodiceia fez com Jesus. E é isso que nós temos visto durante todo o período das 7 eras. Jesus Cristo dentro da igreja. E o profeta diz, ele se considera como a semente no meio da fruta. Que decepção, meus irmãos, que decepção. Quando chega na última era, a era das luzes, a era do conhecimento, a era da ciência multiplicada. Laodiceia não pôde tê-lo dentro como a semente no meio da fruta. Ela quis ser a fruta sem semente. Por isso não espere eleito dali. É uma fruta sem semente. É fruta? É. Mas é enxerto, não dá semente. Não tem semente, é enxerto. Esse é o problema do cristianismo hoje. Nós queremos ouvir coisas dóceis aos nossos ouvidos. Nós não queremos aqueles pregadores da antiguidade. Nós não queremos João Batista pregar para nós. As mulheres não querem Paulo para ser o pastor delas hoje. Deveria pedir, Paulo, vem me pastorear hoje. Ele diz, cala-te. Fique calada na igreja e pergunte ao seu marido. Parece que Paulo não gostava de mulher, só porque ele não casou? Não, aquilo ali era direção do Espírito. E ele diz que se você entender coisas espirituais, você saberia que o que ele estava ensinando era mandamento do Senhor. Mas muitas não querem. Que tipo de pregadores hoje o mundo quer? Que tipo de pregadores? Aqueles pregadores que dá tapinha de pelica. Aqueles pregadores, ó povo amado, aleluia. Vocês são a menina do olho de Deus. E por isso ele está furando a menina do olho de Deus. Vocês são a menina do olho de Deus. Por que não trata ela, a igreja, como a menina do olho de Deus mesmo? Que você não pode extrair dela nada. Você tem que pedir a Deus para que Deus dê para ela. Mas o que é que ele está fazendo? Extraindo dela tudo que pode. E nesta era, a igreja empurrou Jesus para fora devagarzinho. Foi empurrando. E ele ainda, como um Deus amoroso, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, porque eu não posso entrar mais no Laodiceia, ela já me pôs para fora. Mas eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Alguém ouviu minha voz? Oh, irmãos, quando alguém sai de Laodiceia e diz, Senhor, estou aqui. Eis-me aqui. É a mesma coisa daquele ceguinho que foi curado e testificou. O que está faltando em nós é pulso de cristianismo. Pulso de crente da mensagem. Somos muito mole. Deus está querendo ver gente que fica dizendo assim, ô Senhor, o que eu vou receber? Mas o que você fez? Você não venceu seu marido para vir para a igreja? Você não venceu sua mulher para vir para a igreja? Você não venceu seus filhos desobedientes para vir para a igreja? O que você quer que eu te dê ainda? Que recompensa você quer? Mas quando a gente vê
Deus dando uma oportunidade para cada um de nós, para podermos enfrentar o dia a dia e sabermos: eu tenho uma recompensa, porque para começar, Ele já me fez reis e sacerdotes. Nos fez reis e sacerdotes espirituais. Isso é uma prova que nós estaremos reinando no milênio, porque Ele nos fez. Quem não é feito aqui, não vai para lá. Só vai para lá quem é feito aqui. Coisas que vão acontecer com a terra, o batismo de fogo, que vai acontecer com a terra ainda. Irmão Brana diz que isto é um tipo do Espírito Santo que está fazendo conosco agora. Porque Deus não pode descer e morar nessa terra aqui. Ele não pode descer e morar, porque ela está em pecado. Aonde Deus vai descer? Primeiro, então, Ele vem e Ele é um fogo consumidor que consome o pecado das nossas vidas. E nós, tendo alcançado esta promessa tremenda aqui, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, eu tenho que perguntar: Senhor, tenho te alegrado? Quantas coisas eu tenho feito que te aborrece, que te entristece? É assim que a igreja tem que trabalhar com Deus, gente. É assim que a mulher tem que trabalhar com o marido. Tenho eu te amargurado? Tenho eu te entristecido? Não, é ela que não pode ser entristecida. Se você entristeceu ela, ela fica num cantinho. Enquanto você não for fazer umas coceguinhas nela, diz: eu bem, você me perdoa. Me perdoa. A igreja, nós estamos querendo que Jesus peça perdão para nós. Esse é o nosso problema. Enquanto que é nós que temos que pedir para Ele e perguntar: Senhor, tenho feito o que te agrada? Tenho vencido alguma coisa? Tenho vencido minha mulher incrédula, meu marido incrédulo, meus filhos incrédulos, com respeito à sua palavra da hora? Porque não tem incredulidade pior do que a incredulidade na mensagem do dia. Não tem coisa pior. Vocês não pensam que se irmão Brana estivesse pregando hoje, irmão Brana estaria pregando só aquilo que ele pregou lá atrás? Irmãos, mas nós íamos ser exprimidos até. Mas depois do irmão Brana, ainda tem um ministério que as pessoas nunca viram. Elas não têm conhecimento daquele ministério da noiva. Ministério da noiva não quer dizer ministério de mulher, não. É o ministério do quíntuplo de Efésios 4:11. Esse ministério, são 4 ministérios dominados pelo profeta. 4 ministérios dominados pela mensagem profética. E é isso que tem que acontecer nesse tempo. Então Deus quer ver os pastores dessa noiva, o quíntuplo desta noiva, se levantar e apresentar a esta noiva a palavra que já foi pregada pelo profeta. Porque, gente, tem 4 ministérios para apresentar a mensagem do profeta. Tem 4 ministérios: apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, para apresentar a mensagem revelada desse dia. Deus revelou ao profeta e o profeta mandou isso para nós. Agora, nós, os pregadores, é que seremos julgados, e muitas vezes nós queremos e perguntamos a Deus: o que eu vou receber? Ele diz: você andou tanto de carro, já não basta? Te dei carro novo, te dei dinheiro para você comer sem a vontade, até ficar barrigudo. Você quer mais recompensa? Eu quero recompensa pelo que eu estou fazendo. Eu te deixei uma mensagem da terceira etapa, você nunca pregou ela direito para o povo. Você nunca ensinou, você nunca sangrou suas mãos, seus lábios, seus pulmões, para poder mostrar para este povo essa verdade. Você ficou pisando apenas em lugar que outros já pisaram. Você nunca teve coragem de falar o que eu te ensinei. Você tem que ser dominado por outros. Você nunca toma sua posição como um chefe de casa e tem que perguntar para o vizinho o que tem que fazer. E muitos filhos que estão ligados ao pai e chupam um picolé e perguntam para o papai: posso jogar o palito fora, pai? Onde está a cabeça dele? Foi ensinado tão bem
que até para jogar o palito vazio tem que pedir para o pai. Cadê o ensinamento que eu te dei? Cadê a mensagem que eu te dei? Que te prepara. A mensagem do profeta dessa era é a mensagem precursora da segunda vinda. E essa mensagem já tem nos preparado para isso. Não precisa vir mais ninguém. Está dentro do quíntuplo de Efésios. Está aí dentro. Deus vai fazer isto a favor da sua noiva. Ele vai fazer isso. E você tem que saber que uma das primeiras coisas que tem que acontecer com estes ministros como nós, a primeira coisa é crer que Laodiceia acabou. A segunda coisa é ver que o Cordeiro saiu do trono. E quando ele saiu do trono, intervalo 105, ele converteu em leão, tomou o livro e revelou os 7 selos. É assim diz o Senhor. Quando você toma Apocalipse 10, você toma um Apocalipse que já não tem cordeiro ali. É o rugir do leão. Por que não entende isso? Vão ter que copiar sim dessas mensagens. Vão ter que copiar dessas pregações. Vão ter que abaixar e pegar um auxílio de Nazaré, de Belém da Judeia. Vão ter que sair de Jerusalém e buscar auxílio lá em Belém. Vão ter, ainda que não querem. Vão ter, porque é ali que está. Eles pensavam que era na grande metrópole, ou está em Jerusalém. Diz, não. Os magos, os sábios, entraram em Jerusalém, assim como os sábios da mensagem, está tudo entrando em Jerusalém. Ouviu falar aqui do rei da Judeia? Não, nós não sabemos nada disso aqui. Os sábios da mensagem estão tudo entrando em Jerusalém. Você ouviu falar que o Cordeiro saiu do trono? Eu não, aqui não. Aqui não. Essa mensagem deve ser lá de Nazaré, lá de Belém da Judeia. Não é daqui não. Mas a salvação estava lá, não adianta. Vocês têm que recorrer a isso. Se quiserem ir no rápido, tem que recorrer à Bíblia, à mensagem do profeta. Vai em Apocalipse 5 e veja se não é verdade. Veja lá se quem venceu não foi o leão. Veja lá quem tomou o livro, se não foi o leão. Ah, mas no capítulo 6 diz que é o Cordeiro, pois está dentro das 7 eras da igreja. Mas quando vem a revelação? Ao terminar a era de Laodiceia, Apocalipse 10 se cumprirá e a noiva conhecerá os mistérios. Ao terminar, festa das trombetas 206. Não conheceram no tempo de Laodiceia. Não conheceram, tinha que terminar para poder conhecer. Porque aí é o leão que traz isso para nós. É o leão, o Cordeiro revelou. Ele abriu, mas foi durante as eras. Mas agora chegou a luz para nós, no tempo do profeta. Aquela luz que chegou. E não identificar essa mensagem do jeito que a Bíblia a identifica é ser um falso. Há um que venceu, João, não chore não. Há um que venceu, igreja. Não te preocupes com conversa de terceiros. Há um que venceu. O Cordeiro, o leão. O leão. Mas para quê? Para tomar o livro e para desatar os seus 7 selos. Há um que venceu e nele estou confiado. É ele que fez isso. Você tem que ver aonde ele está agora. Por isso toda a misericórdia está em torno da revelação dos 7 selos da terceira etapa. Por isso ele diz, não fala para ninguém. Está em torno da terceira etapa. Se vocês quiserem, vem beber dessa água. Ela é grátis.
Eles estão aí, pastores estão quebrando o CD. E uns ainda dizem, o pior é que é grátis, não tem nem que pagar. Ele dá para os outros daí. E eles quebram. Aí eu queria que eles quebrassem assim um CD que tem a foto do William Branham. Eu queria que eles fizessem isso. Se romperam a foto de William Branham lá em 1950. Fez um vale do banheiro até o púlpito. Você quer buraco maior que está nesses púlpitos? Os pastores caem dentro do abismo, rejeitando a própria palavra que o profeta pregou. É incrível uma coisa dessa. Não verem isso. O posicionamento da noiva hoje. Vamos deixar comigo. Como o crente precisa entender isso por revelação. Papai não tira isso da sua cabeça. Pastor também não tira, porque já desceu para o coração. Mas compadre e comadre, como muitos dizem, se a coisa está na cabeça, sai logo. Mas do coração dessa irmã que já está, você não tira de jeito nenhum. Desse irmão, você não tira de jeito nenhum. Você chegou tarde, bateu na porta errada, chegou tarde, já engravidou, já fechou o ventre, já está gerando. Mas o que você está gerando aí, rapaz? Ele saiu do trono para revelar os selos. Ah, mas ele voltou. Ah, que é isso? Que vergonha. Esse saiu do trono para revelar os selos, depois disse que ele voltou e sentou no trono outra vez. Que é isso? Ele sai do trono, revela os selos, porque o trono dele agora é vencedor. O leão venceu. Aqui, Apocalipse, é para mim, para o leão, para você. Apocalipse, olha aqui. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Você deu para pegar alguma coisa? Ao que vencer. Tem um aqui, João, não chore não, João. O leão venceu. Então agora, o trono não é trono de intercessão mais, filho. Trono de intercessão, ele saiu para revelar os selos. Trono aqui agora é de vencedor. É o leão e eu e o Pai. Estamos aí nesse trono de vencedor. Você está vendo alguma coisa em mim? Você está achando que eu estou bambeando? Você quer que eu pregue mais o quê? Você está achando que eu estou copiando de alguém? Mas quem está pregando isso aí? Quem é que está pregando aí que o cordeiro saiu do trono e virou leão? Quem é? Quem é que está pregando isso? Agora, quem é que prega que ele venceu e catou o livro, revelou o selo e voltou a sentar? Alguém está pregando por aí. Voltou a sentar naquele mesmo trono de intercessão? Então não adiantou nada. Depois que você vence aquele trabalho, filho, ó, acabou. Jesus venceu como filho do homem. Ele nunca mais vem aqui para morrer na cruz, não. Dessa vez que ele veio fazer o trabalho de filho do homem, foi para revelar a palavra para os gentios. Não é nem para os judeus mais, foi para os gentios, porque ele não fez lá atrás para os gentios, fez para judeus e samaritanos. Dessa feita, ele veio e fez para nós, os gentios. Amém, amém. Eu pensei que eu ia entrar no outro lugar, mas não vai dar conta. Então deixa eu ler mais alguma coisa para você aqui. 204, o futuro lar, e 205. Eu quero que você guarde bem isso daqui. O Espírito Santo, ele diz assim, que é eterno, 203. Você está, pois, na eternidade, quando você tem o Espírito Santo. Você está na eternidade, selado para o dia da redenção. Gente, uma pessoa selada para o dia da redenção, o cordeiro pode sair do trono. Está selado, gente. O crente está selado. O eleito desta mensagem, ele está selado. Quando você vê alguém chegando na mensagem sem conhecer nada, escuta e crê, essa pessoa já vem com o selo da mensagem do dia. Ela está sendo selada para o dia da redenção. Nada rompe mais este selo, nada tira este selo.
Ninguém pode se atrever a tomar essa carta selada. Ninguém, só o destinatário. E nós fomos destinados ao céu. Não chegamos lá ainda. Não mexa com essa carta. Diz Paulo, vós sois a carta escrita e lida por todos os homens. Por onde você passa, agora está escrito em você. Ele saiu do trono para revelar os selos. Está escrito, eu sou uma carta assim. Onde eu for, eu não tenho vergonha de testificar. Ele saiu do trono. Se olha no meu peito, está escrito assim. Ele saiu do trono. Alguém pergunta, para quê? Espera eu andar um pouquinho, olha na minha traseira. Olha nas minhas costas. Para revelar os 7 selos. Está aqui dentro já. Ele saiu, ele cumpriu o seu trabalho. Aleluia. 204, o futuro lar. Agora, falando de Efésios 1:10, que é a dispensação. Chamamos, não uma dispensação, nem o 7º dia, é chamado a plenitude do tempo, diz o profeta. E muitos chamam de dispensação. Aqui não é, é a plenitude do tempo. Aí você pode ver que esse copo não está pleno, está faltando coisa, certo? E não está pleno, pleno é cheio, é completo, não falta em lugar nenhum. E quando a plenitude do tempo tem vindo, aí é quando o tempo tem se cumprido. Quando não há mais tempo, então entras a eternidade, depois que a 7ª era da igreja terminar. Isto é, a era de Lutero terminou, a era metodista terminou, a era pentecostal terminou. E agora em que entra? A era pentecostal é Laodiceia. Na eternidade você entra agora. Não mais 7 ainda é Laodiceia. Ele diz, não mais 7, não mais 3, não mais nenhum. A eternidade, onde não há tal tempo segundo números e tempos e coisas. Amém? Oh, não vem? 205, futuro lar. Agora, ou depois que o tempo tem sido cumprido, todo o pecado desapareceu, tirado no milênio, no grande juízo do trono branco. Guarde essas duas coisas aqui agora. Um tipo, olha aqui, o pecado vai desaparecer do mundo no grande trono branco. O que é um tipo, irmão? Ele diz assim, um tipo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem em você, ele já te limpa para Deus morar. Essa terra, ela não estará própria para Deus morar enquanto ela não for queimada. O pecado tem que ser tirado da terra. Por isso, nós não estamos prontos para Deus morar enquanto estivermos mentindo. Tem gente que está mentindo por aí que eu estou batizando no outro nome. Que vergonha! Gente da mensagem fazendo isso. Eu teria vergonha de umas coisas dessas. Eles querem ganhar o povo através de mentira. Um tipo do Espírito Santo, olha bem, quando vier fogo e queimar, limpar essa terra, é um tipo do Espírito Santo. Depois que o mundo estiver em fogo e batizado, seu batismo de fogo, santo do céu, todo o pecado desaparece, todos os germes desaparecem, todos os demônios desaparecem. Porque o crente, quando não é batizado com o Espírito Santo, ainda tem demônio nele ainda. O demônio não desaparece. O demônio da roupa sensual, o demônio da mentira, o demônio da hipocrisia não sai. Todo demônio desaparece, todas as tentações desaparecem, todo o mal desaparece. Ele diz aqui, tipo agora. Então o que faz Deus? Ele pode se colocar entre a terra, vê? Porque todo o pecado se foi. Deus não pode nem vir na terra enquanto não limpar essa terra. Por isso ele tem que limpar você, que é essa terra no qual ele tem que morar primeiro, para depois levar você para o milênio. 206, futuro lar. Esta é a mesma coisa que ele faz quando ele te dá a você o batismo do Espírito Santo com fogo. Ele pode vir e habitar com você. E nós podemos nos assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, porque nós já estamos nele. Não nós estaremos, nós estamos agora.
assentados em Cristo Jesus, pelo batismo do Espírito Santo. Por um Espírito, nós somos todos batizados em Cristo, no qual estamos agora. Escuta bem, meus irmãos, porque essas coisas são boas. Não que estaremos em Cristo, o estamos. Ele é o grande rei espiritual sobre o Espírito que está em nós. Porquanto no princípio estávamos nele. E se não estávamos nele, nunca ele estará em nós. Para ele estar em nós, primeiro nós temos que ter estado nele, como um genes, um germe. E fomos expressados aqui na terra para poder testificar dele, da mensagem do dia. Eu não sou apenas um que testifico da mensagem de William Branham, que ele foi um grande pregador, que ele foi um profeta, que ele fez grandes milagres, maravilhas nessa terra. Nenhum homem fez como William Branham fez nessa terra. Deus nunca usou um homem na face da terra como usou o William Branham. Você já pensou bem, o Senhor Jesus falar de João Batista, que nunca fez um milagre? Jesus falou dele, o maior, nunca houve um igual João. Alguém está pensando que o homem ele é grande porque ele faz milagres, cura? Não é isso que Deus conta no ministério de William Branham, não. Deus conta no ministério de William Branham, é Apocalipse 10. É a abertura da palavra, a revelação dos mistérios, está ali. É o que Deus conta. Se fosse para o Espírito Santo vir aqui e testificar, como Jesus testificou de João naquele dia, ele ia falar para nós. O maior de todos os profetas, para revelar mistérios, nunca houve na terra um homem como William Branham. Nunca houve. Salvador, nunca houve um e nunca haverá um como Jesus. Nunca houve e nunca haverá. Um homem que ficou entre lei e graça, nunca haverá outro como João Batista. Mas um homem que ficou entre a graça e o reino, nunca haverá outro como William Branham. O que falta nas pessoas é ousadia. Eu creio nessa palavra. Está faltando no povo, é isso. Vocês têm que largar de ser mulheres vencidas em casa, homens vencidos em casa, que eles andam falando de vocês na rua. Deus quer ver alguém com ousadia, dizer eu creio nisso. Seu marido dizer isso é falso. Falso para você, bem, mas para mim é a verdade de Deus da era. Sua mulher dirá a mesma coisa. Isso é falso. Falso para você, querida. Mas para mim, essa é a joia que Deus mandou para nós. Que tratamento. Falso para vocês. Para mim, a maior revelação que Deus já derramou na terra foi a abertura dos 7 selos. 7 trovões. E agora, quando a gente começa a ver um pouquinho do que Deus deu para o irmão Branham, alguém tropeça. E a hora que nós vermos tudo? Você pensa que nós já vimos tudo? Não, isso aqui é uma gotinha do oceano que tem. Tem muita coisa ainda. E se você tropeçou até hoje, quantas cambalhotas você vai dar? Tem muito nas nossas pregações para vocês tropeçarem. Mas para o eleito, tem muita coisa para você regozijar. Hoje, amanhã e sempre. Não entristeça o Espírito Santo. Quero terminar com isto. Peça a Deus perdão pelo que você tem feito. Falar contra a terceira etapa. Pregar contra que o Cordeiro saiu do trono para revelar os seus e manifestar o ministério de Filho do Homem. Foi por isso que ele teve que sair do trono, para revelar os seus e já manifestar em carne na terra o ministério do Filho do Homem. Esse dia e hora ninguém sabe. Vamos deixar para mim. Coisa que as pessoas não podem perceber a luz que Deus dá. Pede perdão para Ele. Senhor, eu fui muito injusta contigo. Fui muito injusto. Tenho perseguido essa mensagem da terceira etapa só porque é um mude da era.
Só porque está em Nazaré e em Belém da Judéia? Só porque não veio da grande metrópole de Jerusalém? Mas eu me arrependo, se houver tempo de arrependimento, porque a terceira etapa não tem tempo para arrependimento. A terceira etapa é almas encarceradas agora. Irmão Brana pregou isso. Almas encarceradas agora, em 1963. Não é agora, 40 anos depois, não. Já lá, já estava encarcerado. Regozijou, fez como um Judas, depois mostrou: estou encarcerada, alma encarcerada. Agora, na hora da terceira etapa, foi que Judas mostrou suas cores. Na hora da terceira etapa do ministério do profeta, foi que os pentecostais mostraram as suas cores. Na hora da mensagem da noiva, na terceira etapa, é que os Judas da mensagem estão mostrando e mostrarão suas cores. Não tenho medo de dizer, falar contra isso é falar contra o profeta, é falar contra Deus, é lutar contra Deus. Eu não seria tão louco para fazer uma coisa dessa como vocês que creem no profeta estão fazendo. Eu não seria. Pai Celestial, te damos graças, porque eu sei que estas coisas doem. A gente é ferido. A palavra é tão real, Senhor, tão verdade. Não tem jeito de mudar um J, um tio, uma vírgula. Não tem jeito, Senhor. Só podemos crer naquilo que foi feito. Deixa esse povo escutar essa voz. Não chore, João, porque o leão venceu. Porque como cordeiro ele já tinha vencido lá no Calvário. Como cordeiro ele venceu a sepultura. Como cordeiro ele subiu ao céu. Mas ele venceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. É assim diz o Senhor. Obrigado por isso, Pai. Que essa luz manifeste no coração do meu irmão, de minha irmã, e que eles possam dizer: Senhor, o que eu vou receber? Que recompensa eu vou ter por ter deixado pai, mãe, marido, mulher, filhos, companheirismo, gente boa, por amor da terceira etapa? Senhor, eu tenho uma resposta de início. Eu já te tenho feito rei e sacerdote, mas você estará reinando comigo. Você estará no milênio comigo. Você estará em novos céus e nova terra comigo. É isto sua recompensa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.